Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente traz os últimos conteúdos que nós colhemos à nossa visita à reunião anual da SBPC que aconteceu no estado do Pará. Você vai conhecer um pouco da estrutura disponível para o fomento à inovação na indústria brasileira e também uma peculiaridade da Universidade Federal do Pará que sediou o evento, a inauguração de um templo religioso para os alunos indígenas. Ainda neste programa também a gente traz as informações sobre o número de queimadas no Brasil. Julho registrou recorde de 20 anos. Antes disso, a gente mostra para vocês como foi a cerimônia para a apresentação do Plano Nacional de Inteligência Artificial durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Veja. Presidente, há um pouco mais de um ano, no dia 12 de julho de 2023, o senhor assinou um decreto num evento, a ciência voltou lá no Palácio do Planalto, convocando essa reunião, convocando para os dias 4, 5 e 6 de junho. Infelizmente, tivemos que adiar por conta das tragédias no Rio Grande do Sul, mas, por outro lado, o adiamento acabou contribuindo para a preparação mais detalhada, mais calma da conferência. E, nesse decreto, o senhor convocou a conferência com o título Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido. E essa conferência, como o senhor sabe, todos sabem, ela ocorre 14 anos depois da última, em 2010. De lá para cá tivemos anos muito difíceis na ciência. A comunidade científica nem teria motivação para participar de uma conferência como essa. Mas essa 5ª conferência é a terceira que o senhor participa. A primeira em 2005, finalzinho do primeiro mandato. A 4ª, a segunda, a sua, em 2010, e agora, então, em 2024, estamos tendo a 5ª conferência. E, naquele decreto, o senhor nos deu a incumbência de discutir, junto com a sociedade, a situação da ciência e tecnologia no Brasil, prever o futuro e fazer recomendações para uma estratégia nacional de ciência e tecnologia que subsidiará um plano, se possível, decenal, para ciência, tecnologia e inovação. Esse plano, na verdade, já começou, porque começamos com um plano para a inteligência artificial, que será apresentado na plenária de hoje em detalhe pelo secretário Luiz Fernandes, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, e é parte de um plano maior que vai ter que ser discutido, digamos, nesse segundo semestre. Para ser realizado, o plano prevê investimentos da ordem de 23 bilhões de reais. Segundo a ministra Luciana Santos, o plano é factível. Dizer que esse plano tem ousadia e ele é viável ao mesmo tempo. Ele é ousado e viável. Ele é robusto e ele é factível. Porque tem um investimento público que se equipara aos investimentos da comunidade europeia. É claro, aliás, da União Europeia. É claro que esses investimentos na União Europeia já vêm de antes, mas nós vamos chegar com força, vamos chegar chegando e se apresentando com alternativas viáveis, factíveis, que são investimentos públicos, quero dizer. Não estou aqui comparando investimentos privados, que vão se equiparar aos investimentos da União Europeia. Então, a cada pessoa ou coisa, né, conectada à internet produz dados. O Brasil tem muitos dados que são cobiçados pelas grandes big techs. E, como o senhor tem dito, nós vamos ter os nossos dados, que haverá de ter uma interação, uma integração que não há hoje,
e com nuvem própria, soberana, brasileira, com linguagem brasileira. Soberania, autonomia para poder fazer valer a inteligência do nosso país. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial foi elaborado pelo CCT, Conselho Científico Tecnológico, um órgão consultivo ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, formado por cientistas do país, e coube à presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, entregá-lo ao presidente. O projeto que o senhor vai receber, o senhor vai ver, a IA tem riscos, ela exige gestão responsável. E ela pode exacerbar as desigualdades. Então, esse plano olha de forma muito clara como é que a gente tem que ficar atento. Ela aborda questões de equidade, de transparência, de privacidade de dados e proteção da propriedade intelectual. O uso ético da IA tem que ser a nossa prioridade. E, finalmente, presidente Lula, esse plano de IA que o senhor vai receber hoje do CCT busca promover o desenvolvimento inclusivo e apoiar o vasto potencial da inteligência artificial em diversos campos do conhecimento, impactando a produtividade e o comércio global, de forma ética e com equidade, e alinhado com os valores humanos e a sustentabilidade ambiental. Muito obrigada ao CCT por terem me dado a honra de estar aqui. A proposta foi oficialmente entregue ao presidente Lula durante o evento e, segundo ele, o projeto será motivo de orgulho para os brasileiros. Eu fico muito feliz porque o dia de hoje é extremamente significativo para o Brasil. Eu fiz um pronunciamento domingo à noite. Eu demorei muito para fazer aquele pronunciamento. E o que eu queria mostrar naquele meu discurso era que o Brasil tem que dar um passo adiante. A gente não pode passar a vida inteira reclamando do que não foi feito e não fazer o que precisa ser feito. Você não pode passar a vida inteira dizendo que não tem dinheiro e não fazendo as coisas. Eu sou filho de uma mulher que muitas vezes, na hora de colocar comida na mesa, não tendo o que colocar, ela nunca reclamava. Eu falava, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E quando eu resolvi fazer esse desafio aos cientistas brasileiros, naquele encontro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, é porque eu já estava cansado. Em todo o debate que eu vou, em toda a reunião ministerial, em toda a conversa que eu tenho, eu quero falar, sabe, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. E eu fico pensando, se essa coisa é tão boa, por que é artificial? Por que é artificial se ela pode ser manipulada pela inteligência humana? No fundo, é a inteligência humana que pode aperfeiçoá-la, porque nada mais é do que a gente ter capacidade de fazer a coletânea de todos os dados, e nós temos as Big Techs que faz isso sem pedir licença, sem pagar imposto, e ainda cobra dinheiro e fica rica por conta de divulgar coisas que não deveriam ser divulgadas. E eu fiquei pensando, será que nós, um país de 200 milhões de habitantes, um país que já completou, 524 anos, um país que tem uma base intelectual respeitado, uma base respeitada no mundo, inclusive, que tem um povo tão generoso, que vive na diversidade tão extraordinária. Esse país não pode criar o seu mesmo mecanismo, ao invés de ficar esperando que a inteligência artificial, venha da China, venha dos Estados Unidos, venha da Coreia do Sul, venha da Coreia não sei de onde, venha do Japão, venha da... Não, por que não pode ter a nossa? E o que eu acho importante é que o dia de hoje, eu não sei se a imprensa está se dando conta disso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia de hoje é o primeiro ato, depois do meu pronunciamento,
E não poderia acontecer coisa melhor. Depois do meu pronunciamento, eu recebi de presente dos cientistas brasileiros uma proposta a ser discutida com o governo, mas acompanhada pelo Conselho de Ciência e Tecnologia, que vão acompanhar cada passo que o governo der. Porque o que vocês apresentaram não pode ficar numa gaveta. Não pode. O que vocês entregaram para mim, a semana que vem já vou ter uma reunião com ministros para apresentar ao conjunto dos ministros a nossa proposta de política de inteligência artificial que vocês nos entregaram. E, a partir daí, vamos tomar decisões para saber como é que a gente vai fazer essa coisa acontecer de fato e de direito nesse país. E, de vez em quando, as pessoas perguntam, Lula, por que você tem obsessão por educação? Você quer fazer tudo, você quer fazer universidade? É pelo fato de eu não ter tido oportunidade. Eu não tive oportunidade e eu quero que todos os brasileiros tenham oportunidade, independentemente da sua origem social, independente de onde ele nasceu, independente da sua cor. Eu não quero saber se ele é evangélico ou católico, eu quero dizer que ele tem que ter oportunidade. É isso que nós temos que ter. E é esse país que eu quero deixar como legado. Portanto, queridos companheiros e companheiras cientistas que me apresentaram essa proposta, se preparem para me cobrarem, porque eu estou preparado para cobrar vocês. Não pense que o trabalho de vocês se encerrou quando vocês me entregaram. Pelo contrário, o trabalho de vocês começou de verdade agora, com essa entrega que vocês fizeram para mim, porque daqui para frente a minha obrigação é fazer isso acontecer. Acontecer no Brasil. Fazer com que a gente seja modelo, com que as pessoas lá fora, até um chinesinho fala, olha, o Brasil tem uma inteligência artificial. O cara da Coreia do Sul, aí o Brasil tem. Os Estados Unidos lá do Silício, o Brasil fez. Esse orgulho que nós temos que carregar dentro da gente. Sabe? Um orgulho de alguém, sabe, que não é superior, mas não é inferior. De alguém que quer ser apenas igual. Que alguém quer ter o prazer de fazer as coisas. Esse é o presidente da República que foi eleito nesse país em 2023. E é esse presidente da República que quer deixar como legado uma sociedade com S maiúsculo. Um Brasil de conhecimento com C maiúsculo. Um Brasil de homens e mulheres com H e com M maiúsculo. Um Brasil de pessoas orgulhosas e sequiosas por querer mais e sempre mais. Um abraço e boa sorte aos cientistas brasileiros e boa sorte ao nosso governo. Mais tarde, a proposta foi detalhada pelo secretário executivo do MCTI, Luiz Fernandes. Nós tivemos 4 reuniões do CCT debatendo o tema, desde a primeira reunião que foi feita em março. Foram recebidos 40 documentos com mais de 400 propostas para subsidiar a elaboração do plano, 6 oficinas realizadas com integrantes do CCT, especialistas, instituições públicas de tecnologia da informação, do setor privado, empresarial, da sociedade civil, governo federal e órgãos de regulação e controle. Ao todo, participação de 117 instituições públicas, privadas e da sociedade civil, representadas no processo, e mais de 30 reuniões bilaterais com instituições públicas e privadas, isso concentrado num período de 4 meses. Ele é composto, tem uma introdução, ele apresenta um contexto da inteligência artificial no mundo e no Brasil, apresenta uma discussão sobre o que é uma inteligência artificial para o bem de todos, aquele lema que nós colocamos no título do programa. Ele apresenta um conjunto de ações de impacto imediato que já estão em curso e que deverão apresentar resultados em 12 meses, eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, mas o coração do plano está nesse capítulo 5, ali que está apresentado, que são os eixos estruturantes. O eixo 1 é estrutura e desenvolvimento da inteligência artificial, eixo 2, difusão, formação
e capacitação em inteligência artificial. Eixo 3, inteligência artificial para melhoria dos serviços públicos. Eixo 4, inteligência artificial para inovação empresarial. E eixo 5, apoio ao processo regulatório de governança da inteligência artificial, nos termos que eu comentei aqui agora há pouco. E, ao final, nós apresentamos uma proposta de gestão e monitoramento multissetorial, porque entendemos que esse é um plano não só do governo federal, nem do CCT, o próprio CCT é plurissetorial, quer dizer, é um plano de parceria público-privada que envolve governo, academia, setor empresarial, sociedade civil, tanto na elaboração quanto na gestão e no acompanhamento da execução do plano. Bom, e aqui é o que era o grande interesse, foi anunciado já a partir de manhã. O volume de investimentos total previsto no plano é de 23 bilhões de reais. Aqui são divididas pelas duas dimensões. A primeira, ações de impacto imediato, com 435 milhões de investimento. Depois, os investimentos previstos por eixo, 5 bilhões 790 milhões para infraestrutura de desenvolvimento de IA, que eu vou depois apresentar, 1 bilhão 150 milhões, né, para difusão, formação e capacitação em IA, 1 bilhão 760 milhões para melhoria dos serviços públicos, 13,79 bilhões, né, para IA para inovação empresarial e 103 milhões para os processos de apoio, né, para as ações de apoio ao processo regulatório e de governança de IA. Aqui está a distribuição. Veja só, nós fomos, eu acredito, audazes no plano, audaciosos no plano, mas realistas. Nós não incluímos nada no plano que não tivesse a fonte de recursos identificada, né? Boa parte do plano, no que se refere a crédito, evidentemente, envolve ações, sobretudo, quase que predominantemente, do BNDES e da FINEP, a FINEP como operadora dos recursos reembolsáveis do FNDCT. Nós temos o segundo grande pilar do plano, são os investimentos do FNDCT não reembolsável, um total de 5,57 bilhões. Há ações na LOA que totalizam 2 bilhões e 900 milhões. Na LOA, porque, evidentemente, isso é uma projeção calculada em bases orçamentárias, sistemas orçamentários existentes nos ministérios, mas a LOA passa por aquele processo de aprovação anual, então é uma projeção, evidentemente, dependente da confirmação da programação orçamentária e financeira de cada ano, mas ela é absolutamente realista em relação ao que está colocado. Nas ações de impacto, só uma descrição, são 31 ações. Depois, no plano mais detalhado, isso poderá ser visto, né, com resultados esperados em até 12 meses na área da saúde, indústria, comércio e serviços, desenvolvimento social, agricultura, meio ambiente, educação, gestão do serviço público. Entrando nas ações estruturantes, quer dizer, essas ações estruturantes visam alavancar capacidades nacionais para garantir soberania tecnológica, competitividade da economia brasileira e uso sustentável e responsável da IA no Brasil e no mundo, a partir de uma liderança brasileira no mundo. E todos os eixos, eles têm essa... Eu só estou dando os elementos descritivos que eu não vou apresentar aqui. Ele aponta o desafio abordado da ação, a sua definição, metas específicas e prazos, orçamento estimado, identifica as fontes de financiamento de cada ação. Isso está em todas as ações do plano. Então, no eixo 1, eu já mencionei o valor total, são 13 ações organizadas em 4 programas. Programa Nacional de Infraestrutura para IA, 3 bilhões. Programa de Sustentabilidade e Energias Renováveis para IA, 500 milhões. Programa de Estruturação do Ecossistema de Dados e Software para IA, 1 bilhão e 400 milhões. E Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em IA, 873 milhões. São 13 ações. Destaques desse eixo:
um supercomputador situado no top 5 de capacidade de processamento mundial para impulsionar a pesquisa de ponta no Brasil, desenvolvimento nacional de processadores de IA de alto desempenho em projetos de cooperação internacional, que contam com cooperação internacional, infraestrutura de IA sustentável baseada em energias renováveis, modelos de linguagem em português de nível mundial, garantindo a redução de vieses e a soberania de dados para o país, e uma rede nacional de centros de excelência em IA, fomentando a pesquisa em todas as regiões do país. E por falar em supercomputador, na próxima semana a gente traz para vocês informações sobre o andamento da licitação para a compra do novo supercomputador do INPE. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você terá um resumo das principais discussões quanto à estratégia espacial brasileira apresentadas na 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, programa Brasil Consciência de Volta, a gente traz agora um resumo das principais discussões quanto à estratégia espacial brasileira apresentada durante a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia que está em andamento em Brasília. Veja. Então, muito bem, vamos começar com um pequeno desafio a todos presentes, muita gente conhece muito. Pergunta número 1 para vocês. Qual é o maior sucesso do programa espacial? 15 segundos para cada um fixar a sua. Imagino que aqueles mais experientes, cada um deles deve ter a sua resposta. Segunda pergunta. Nós estamos atrasados no programa espacial em comparação com os demais BRICS? A resposta aí, obviamente, é sim ou não. E também espero que cada um de vocês tenha uma resposta que precisa ser igual à minha. Terceiro, o que a experiência, e agora nós estamos falando de uma experiência significativa, nós estamos com instituições sexagenárias, CTA, INPE, a EB é um pouco mais jovem, nos ensina sobre os rumos futuros do programa espacial, isto é, o que o passado tem a nos ensinar sobre o futuro. Então, comecemos. Não sei se eu consigo acionar o vídeo que está aqui, mas se não der... Consegue clicar no vídeo aqui? Isso. Bom, quem está... É justamente aí que é difícil de ver, mas vocês veem na Amazônia uma nova estrada sendo colocada. E essa estrada é detectada por o sistema DETER, que é o sistema mais importante hoje de combate ao desmatamento. Mas não é só isso. O DETER, então, é um sucesso ambiental e tecnológico. No, ambiental e de tecnologia, digamos, de observação da Terra, mas o DETER também é um sucesso de tecnologia espacial. Para quem não sabe, o DETER utiliza hoje 3 satélites brasileiros de observação da Terra, o Cibers 4, o Cibers 4A e o Amazônia 1, dos quais eu tenho muito orgulho de ter viabilizado a construção dos 3 quando eu era diretor do INPE. Então, você tem uma coisa raríssima. Uma aplicação real que sai no William Bonner, que o presidente da República toma informação, que a ministra fala, tocada por satélites brasileiros. E, evidentemente, o nosso presidente da EB sabe muito bem que esses satélites têm vida e vão ter que ser colocados, porque esse sensor é fundamental para o programa. Então, o maior sucesso, de longe, do programa espacial brasileiro é o DETER, além de ser um sucesso diplomático na relação com a China. Próximo. Então, o DETER hoje é uma coisa que, quando é lançado no Palácio do Planalto, com presença de Lula, dos ministros, que dada a importância que tem esse programa. Não tem nada parecido que chegue perto do DETER do nosso programa espacial. Então, o DETER, para quem não sabe, ele vai identificando novas áreas com o uso dos satélites brasileiros, e essa informação é chave para que o governo tome as ações necessárias para coibir o desmatamento. Muito bem. Segunda pergunta. Nós estamos atrasados em comparação com os BRICS, e aí eu vou ir contra o senso comum. Pelo contrário, minha opinião, baseada em evidências, é que o programa espacial brasileiro é o maior
que dá mais retorno em sociedade de todos os BRICS, de longe. Isso significa que o Brasil conseguiu, na área de agricultura, na área de energia, de ecossistema, de mudança climática, de desastres naturais, de megacidades, um sucesso inequívoco, que tem uma transparência única no mundo. Índia não tem, China não tem, África do Sul nem pensar, Rússia muito menos. Nós temos o programa que mais responde aos interesses da sociedade de longe. Não é de perto, é de longe. O satélite chinês ninguém viu. Eu converso com o pessoal da Academia de Ciências da China, ninguém usa o satélite chinês. E o Brasil hoje é líder. Quantas tecnologias se pode dizer que o Brasil é líder mundial? Pois bem, o Brasil é o líder mundial na tecnologia de movimento ambiental por satélite. Eu fui convidado para um contrato com a FAO, então, 2 semanas atrás estava na Indonésia ensinando a eles a tecnologia brasileira. Não há nada parecido, nós temos uma transparência de dados. Ninguém tem inveja do mundo. Eu fui diretor da ONU dessa área e posso garantir que nós somos a inveja do mundo nessa área. Então, o que é que a experiência nos ensina sobre o futuro do programa espacial brasileiro? E aí nós temos que olhar para o passado, porque nós vemos de algum lugar. O que diziam os nossos pioneiros? Estou acabando. Nosso grande pioneiro, para quem não sabe, vai fazer 100 anos hoje, esse ano, encomendou uma sinfonia ao Júlio Medalha, que vai ser lançada no aniversário de 100 anos dele, Fernando Mendonça. Eu tenho o prazer de conhecer. Fernando Mendonça dizia o seguinte, vou pegar só a segunda parte do que ele dizia. Quando eu criei o INPE, o que é que eu fiz? Eu fui na NASA. E na NASA, eu peguei tudo que a NASA fazia de avançado e trouxe para o Brasil para a gente fazer para a sociedade brasileira. Então, Mendonça volta nos anos 60 e cria o sensoriamento remoto, a meteorologia por satélite, a geofísica espacial, a astrofísica, que são, 60 anos depois, o que é líder, nós somos líderes mundiais. Então, era de se esperar que a estrutura do programa que a gente tem refletisse as áreas que nós temos sucesso. Infelizmente, este não é o caso. Nós temos uma situação esdrúxula e jabuticabal, ou seja, a jabuticaba brasileira. Por que é uma jabuticabal? Porque nós temos uma agência espacial que não é, que em tese é civil, mas que reflete interesses do lado civil e do lado militar, que é lançadores, base de lançamento, satélite. Aí eu digo com muita tranquilidade, se o programa espacial civil, ao que eu me referi, é o melhor dos BRICS, chegou até aqui sem precisar de lançadores e base de lançamento, é porque o programa espacial civil não precisa de lançadores e base de lançamento. Obviamente, o Ministério da Defesa tem suas razões, a que eu, como cientista civil, me respeito e não tenho o que dizer a respeito das razões do Ministério da Defesa. Mas que os civis não precisam de lançadores e base de lançamento, não precisam. Se o Ministério da Defesa precisar, ótimo, que o Ministério da Defesa tenha um programa espacial militar. Então, o programa que nós precisamos não pode ser esse. Por quê? Porque a Agência Espacial Brasileira está num canto, a sociedade está no outro, e a agência não participa nem se envolve em nada da coordenação do que o Jailson faz, do que o Wagner faz, do que eu faço. Por quê? Porque estão num cenário que não é o de uma agência civil, mas de uma agência civil-militar, e que acaba não atendendo nem o lado civil, nem o lado militar. Então, a lição do Mendonça, para nós, qual é? Uma agência, o MCTI, focado em pesquisa e desenvolvimento da área civil, uma agência militar, focado nos legítimos interesses do Ministério da Defesa, com seus interesses e com financiamento do Ministério da Defesa, não do MCTI. A atual situação não atende ao que o Brasil precisa. O Brasil, então, hoje, constrói um programa de sucesso na área espacial com a mínima participação da agência espacial. Isso não é o que nós queremos no futuro. Nós queremos um futuro de uma agência espacial civil, um programa espacial civil e um programa espacial militar. Esse é o único jeito dos dois interesses legítimos sejam respeitados e serem implementados, e não na situação como estamos hoje. Muito obrigado.
Ah, mas então deve ter um programa militar. Ok, não tem problema, cada um tem a sua escolha. Mas o que nós estamos falando é que nós, conjuntamente, temos que andar junto. Não adianta ter o programa lá, militar, sozinho lá, e o cara caminhando, e a gente não está junto, usando as tecnologias. Então, é isso que nós estamos falando. Tem uma expertise acumulada gigantesca que tem que ser colocada. Então, eu coloco aqui, aproveitar a expertise instalada nas unidades de pesquisa. Claro que envolve parceria com agências espaciais, né, do BRICS, eu coloquei mais, porque a gente sabe que tem vários outros países agora, NASA, a gente está em parceria, né, que tem um telescópio espacial que a gente está querendo fazer, participar da construção dele, né, que chama HWO, né, são os mundos, observatórios dos mundos habitáveis, então é uma coisa fundamental, e uma linha que é importante para nós, que são as observações do ultravioleta, porque o pano de fundo que está aqui, gente, é a ciência. O ultravioleta tem muita energia, muita informação, a gente precisa de conectar lá. Tá? Assim como você tem que ir para raio-x e outras coisas. Então, uma recomendação é que a gente possa preparar uma base para que a gente, daqui a algum tempo, como nós fizemos nesse pacote da astronomia, de aprender a fazer instrumento, hoje fazemos nossos próprios, trabalhamos com os outros, isso nos serve para trocar tempo. Tá? A gente está participando, nós estamos fazendo o maior espectrógrafo do mundo, que vai equipar o maior telescópio do mundo, que vai ter 39 metros de diâmetro. Então, a gente está fazendo isso. Eu estou tendo que construir uma sede nova, porque a altura do tamanho das coisas é de 10, 15 metros, e lá tem um pé direito que é 5 no máximo. Então, vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, como que você integra essa coisa. Então, a gente tem que pensar e ir para frente. Como eu disse, né, até comentei com o Gilberto, é super importante a gente ter PRODES, ter DETER, ter um monte dessas coisas, mas nós estamos aqui para recomendar o futuro. Nós estamos aqui para falar qual é o futuro que a gente quer. E esse futuro, quando a gente fala e sugere que a gente tem que preparar as bases, construir um telescópio espacial brasileiro, nós estamos falando em um pacote de tecnologia envolvido, um pacote de conexões envolvido. Isso me leva na direção de eu terminar essa conversa que a gente está tendo aqui, no seguinte sentido. Tá? A gente precisa, tá, de uma indústria de ótica fina, tá? Filmes finos, que é isso que recobre o seu, né, óculos, quando você sai para o sol, você não toma aquela chaporada de luz no olho, e, essencialmente, sensores ópticos. Ninguém consegue imaginar, hoje em dia, que a gente não tenha nada que não tenha sensores ópticos. Se alguém consegue imaginar, fica feliz. Até estava contando para o pessoal, né, uns alunos meus, no passado, que eu cheguei de noite, cansadão para dar aula, eles cansados também. E aí o pessoal, professor, o senhor vai pegar leve com esse negócio de tal de eletromagnetismo, que nós somos engenheiro mecânico. Eu falei, cara, graças a Deus, a gente pega carro hoje, roda aquela manivela maluca, ele pega, não tem nada de eletricidade ali, não tem nada de magnetismo. Bom, vocês podem imaginar que a aula acabou ali naquela hora e o pessoal não reclamou mais até o fim do semestre. Mas por que... Mas é o brinquedo. Você pode falar que não precisa, mas daí você escolhe estar num lugar a reboque. E eu acho que hoje, aqui, o que pede da gente, dessa plateia, o que pede desses debatedores é: vamos apontar o caminho, porque ou a gente aponta o caminho, ou a gente toma a decisão, como nação, que a gente sai do lugar que a gente está, ou nós vamos ficar arrastando marreta e depois fazendo e vivendo o que os outros querem. O cara cisma hoje, a gente é o país do agrocoisa, mas alguém cisma de estar numa confusão lá, não chega fertilizante, e aí você não planta nada. Alguém cisma de falar, olha, agora acabou, não vou deixar mais você usar o meu redezinho do, sei lá, piu-piu-piu, né? E aí o cara tem uma crise, fica maluco com aquele negócio. Por quê? Porque você escolheu não ter a sua. Nós temos discutido grandes projetos. E aí, para finalizar essa conversa, para a gente não estender além do limite, a gente tem hoje políticas e instrumentos de fomento e apoio à inovação no Brasil. E está mapeando oportunidades. Nós estamos falando de maneira sintética, Nova Indústria Brasil, Programa Nacional de Apoio aos Ambientes Inovadores, Iniciativa Nacional de Projetos Tecnológicos de Alto Impacto. O LNA é um laboratório desse de alto impacto. O Sirius, né, o CNPEM, tem vários. A gente toma a decisão de fazer, né, o reator multipropósito brasileiro. Por que a gente toma essa decisão? Cara, porque daí você não fabrica radiofármaco, daí o cara não consegue se curar da doença. Nós estamos falando de nós mesmos, nós como nação. A gente está num INCT que está preocupado com gado de leite. Você fala, o que astrofísica, meu querido, tem a ver com gado de leite? Porque a gente conhece muito de ótica e muito de optomecânica. E a gente consegue fazer um dispositivo para quando a ivermectina, que está lá na vaca, for para o leite, ou você tem que jogar o leite fora, você detectar isso antes de colocar o leite lá no caminhão, antes de botar o leite e misturar, porque você tem que jogar fora, porque faz mal para a população. Você não pode nem vender isso. Então, eu estou colocando e termino essa fala dizendo o seguinte: nós precisamos, tá? A recomendação, nós precisamos criar uma indústria brasileira de ótica fina, filmes finos e sensores óticos. Essa é uma linha fundamental.
ao financiamento. O MCTI já concordou com isso, com esse trabalho. Então, o linear está meio que liderando um pouco esse processo, a interação com os atores. Por quê? A gente, basicamente, as lentes de qualidade que a gente tem são todas importadas, e eu conto para vocês uma brincadeira que parece brincadeira. Nós estávamos igual maluco tentando fazer um instrumento, e a gente não conseguia focar o instrumento. E a gente achando que a gente é aquele tupiniquim incompetente. Até a hora que a galera começou a perceber que tinha alguma coisa errada com a lente que foi entregue pelas melhores indústrias de venda de lente que tinha no mundo. Aí os caras, não, está errado, não está errado. Eu falei, está errado. Tá? Ela tinha que estar com uma superfície que era uma parábola e ela estava parecendo uma esfera. E aí não dava foco. Aí montamos um laboratório para certificar e para garantir que qualquer lente que é entregue para nós, no linear, para construir os instrumentos que servem para outros equipamentos também, que isso esteja exatamente na forma correta. O PESE, que é o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, da parte de defesa, foi inicialmente criado em 2012. Nós temos aí mais de uma década já. Inicialmente, ele buscava as capacidades iniciais para constelações de satélites que pudessem prover as necessidades da força, necessidades da defesa. Hoje, ele já evoluiu e a tendência nossa de futuro é traduzir o que antes era a missão completa espacial brasileira com o New Space, né? Então, antigamente, a ideia era a construção de foguetes de grande porte para lançamento de satélites, talvez, geoestacionários. Hoje em dia, a necessidade maior é o lançamento de constelações maiores, órbita baixa, satélites pequenos, lançamento responsível, lançamento a partir do território nacional, criação nacional de satélites de observação da Terra, de comunicação, de meteorologia, de posicionamento, como foi dito. Então, é uma atualização daquela missão completa espacial brasileira para a realidade do New Space, né? Essa complementaridade que tem sido observada nesse New Space, antigamente, um foguete para colocar um satélite de grande volume e peso em órbita era muito caro e muito complexo, e somente governos com orçamentos altos conseguiam fazer. Então, Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Com o desenvolvimento de materiais, com a miniaturização de satélites, as empresas comerciais começaram a entrar nesse nicho de mercado. Se antigamente um empresário falasse assim, eu tenho a capacidade de construir um veículo que coloca em órbita um objeto de 50 quilos, aquilo era inútil, porque os satélites eram de toneladas. Hoje não. Hoje ele tem mercado para isso, ele tem satélites pequenos, então, tanto é que a NASA agora contrata o serviço de empresas privadas. Então, a gente está caminhando para atrair esse polo aqui para o Brasil. Dessa forma, a atualização nossa, o PESE está em atualização esse ano, e a visão de futuro é que ele abarque todos os segmentos, não só um portfólio de satélites e constelações que a Força Aérea gostaria de ter, mas também, além do segmento espacial, os segmentos lançador, acesso ao espaço, os veículos, centros de lançamento, como foi falado, centro de solo, o centro de controle, telemedidas, enlace, o segmento de solo, e o segmento de usuário, o que fazer com isso? Que aplicação tem, como foi falado aqui pelo Wagner, que aplicação tem esse satélite em órbita que traz de benefício para a sociedade? O que nós usamos disso, tanto para a defesa como para as finalidades civis? Então, o nosso direcionamento para o futuro do PESE é atingir as tecnologias críticas que o país não tem. Então, quais são os gaps, quais são as dificuldades que as indústrias têm para produzir um veículo que consiga colocar um objeto em órbita? Então, o segmento espacial de menor porte, como eu falei, então, são satélites modernos, menores, pequenos, com um tempo de vida menor, que sejam trocados mais frequentemente, constelações maiores, que dê alta taxa de revisita, priorização de sistemas em órbita baixa, aumento de automação, né? A quantidade de informação que são processadas, então precisa de que o ser humano alta carga de trabalho, então a gente precisa de aumento da automação na produção das informações que esses satélites produzem, uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina, como eu falei, e veículos lançadores nacionais. Esse seria o sonho nosso, ter a capacidade no Brasil de veículos lançadores nacionais, a produção de satélites, lançamento a partir do território nacional, ou seja, a soberania que foi tanto mencionada, não depender de parceiros externos ou depender de indústrias externas. Esse aqui é um dos principais projetos que a Força Aérea tem priorizado, um veículo, o VLM,
veículo lançador de microsatélites, em parceria com a Alemanha, como foi comentado pelo Sr. Clésio. Eu quero ressaltar o forte elo acadêmico que nós temos com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, o ITA tem um centro espacial que ele tem, não só produzindo conhecimento acadêmico, formação de pessoal na área de engenharia aeroespacial, mas também a produção de pesquisa e desenvolvimento de satélites de pequeno porte em programas científicos em parceria com outros países. A formação de pessoal, nós temos aqui uma imagem que mostra o Centro de Operações Espaciais, que é um dos produtos do PESE, que é um grande sucesso, uma história de sucesso, que foi uma parceria entre a Telebrás e a Força Aérea, que mostra, mais uma vez, a dualidade dos nossos projetos. Então, o nosso satélite geoestacionário de comunicações de defesa estratégicas, ele é uma parceria entre a Telebrás e a Força Aérea. Naquele prédio ali trabalham, então, militares e civis, né? E a capacitação que a Força Aérea tem adquirido nos últimos anos para controle de satélites, aplicações espaciais, defesa dos interesses espaciais, tem sido notável. Esse slide aqui faz um resumo do caráter operacional e das capacidades que se busca, né? Então, o comando e controle não é simples, pode parecer simples quando a gente está controlando 1, 2, 3 satélites, mas quando se fala em constelações com centenas de satélites, então, o comando e controle, a capacidade de monitorar e controlar constelações grandes é muito importante. A consciência situacional espacial, então, foi bastante mencionado aqui pelo Dr. Wagner, mas, além da preocupação com o debris, que é a parte da segurança do seu satélite, para que ele não venha a colidir com outro objeto e perca a funcionalidade, existe também uma parcela da defesa nessa consciência situacional, que é o que os satélites dos outros países estão fazendo, né? Existem satélites de outros países com capacidade de remover outros satélites, com capacidade de escuta eletrônica, capacidade de interferência. Então, esse acompanhamento do que acontece no espaço exterior, não só no controle dos debris, mas também no entendimento da inteligência do que os satélites de outros países estão fazendo, percorrendo caminhos diferentes, lá vamos dizer assim, órbitas diferentes, para que a gente saiba o que fazer, como se comportar quando um satélite de um determinado país, por exemplo, se aproxime do nosso SGDC, para que a gente saiba o rumo, a linha de ação a ser adotada. A gente tem que ter essa consciência situacional espacial. Agora, mais notícias sobre os institutos que compõem a base do SINDCT. O Ministério de Ciência e Tecnologia abriu o comitê de buscas para identificar um novo diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O instituto está sendo conduzido de forma interina pela ex-vice-diretora e servidora Regina Alvalá, há pouco mais de 1 ano e meio, desde a saída de Oswaldo Moraes em fim de mandato. O Comitê de Busca definiu a data de 20 de agosto como limite para a apresentação de candidaturas. Entre 1º de outubro e 20 de outubro serão realizadas reuniões com servidores, entrevistas e apresentações das propostas. Após o trabalho do Comitê de Busca, uma lista tríplice será enviada à ministra Luciana Santos para que ela defina o nome do novo diretor. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece um pouco da estrutura disponibilizada pelo Estado para o fomento à inovação na indústria do país. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, e a gente mostra para vocês agora um pouco da infraestrutura de fomento e pesquisa disponíveis à inovação industrial no Brasil. Para isso, nós vamos mostrar 2 estandes que foram apresentados à população na última reunião anual da SBPC em Belém do Pará, reunião que a gente já vem mostrando há algum tempo aqui no nosso programa. Muito bem, a gente está agora aqui no estande da Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. E a gente vai conversar com a Fernanda Pastor, que vai falar para a gente o que eles trouxeram para mostrar para o público. Antes disso, eu vou mostrar para vocês o tamanho da fila
que está formada aqui para participar da atividade. Nós vamos mostrar daqui a pouco a atividade, o pessoal sentado esperando, porque eles trouxeram um brinde bem legal que está sendo bem disputado. Legal, Fernanda. O que a Embrapi faz? Qual que é a história desse instituto? O que eles fazem? Onde que vocês estão instalados? Vamos lá. A Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, conforme você já falou, ela fica sediada em Brasília. É um organismo, uma organização bastante nova, tem apenas 10 anos. E a principal missão dela é fomentar o desenvolvimento e inovação para as empresas brasileiras. Então, a Embrapi, ela recebe recursos de alguns ministérios, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, Ministério da Indústria e Comércio, tem parceria com o SEBRAE, com o BNDES, e com esse recurso nós formamos uma rede de centros de pesquisa que são credenciados e chamamos de Rede Embrapi. Hoje nós temos 93 centros de pesquisa espalhados em todo o país. E esses centros de pesquisa atuam junto com as empresas, a indústria brasileira, para resolver os desafios tecnológicos que essas empresas têm. Então, esse é o grande desafio da Embrapi hoje, né? Fomentar o desenvolvimento de tecnologia, projetos de P&D. E hoje, aqui no evento, a gente trouxe um quiz bem legal, está ali na televisão, aqui à minha direita, e a gente tem quiz de vários temas, todos eles ligados à sustentabilidade, né? Relativos a projetos inovadores que a Embrapi apoiou para o desenvolvimento sustentável, casas 3D, enfim, é um quiz bem bacana que a garotada participa e ganha um brinde bastante interessante, que é um copinho descartável sustentável. Então, a Embrapi, para quem não sabe, foi a empresa que financiou a construção do primeiro satélite particular construído pela Visiona, primeiro satélite particular brasileiro lançado recentemente. Mostra pra gente então um pouco desse quiz, como é que funciona? Nós temos aqui 4 temas, né? Biodiversidade amazônica na luta contra doenças neurológicas. O segundo quiz é transformando resíduos em soluções sustentáveis. O terceiro, casas impressas em 3D e detetives da floresta. Então, a pessoa escolhe um tema, são feitas algumas perguntas e ela acertando todas as respostas, ela ganha esse brinde incrível. É digamos assim, um penduricalho com um copo maleável. Dá para guardar na bolsa, dá para guardar no bolso, bastante interessante. Tem que acertar tudo, se errar, perde. E tem que dizer também o que é a Embrapi e o que a Embrapi faz. Porque nosso objetivo aqui é divulgar o propósito da Embrapi, o que ela é e o propósito dela dentro do cenário da indústria brasileira. Muito bacana. E o que é aquilo ali brilhando, piscando ali, que está atraindo gente também, fazendo foto? É um balanço instagramável, bem bacana, está fazendo o maior sucesso. O pessoal senta ali, tira a sua selfie ou pede para outra pessoa tirar foto. E aí posta no Instagram, marcando a Embrapi também. Então, vamos lá. Tem que fazer isso para ganhar o brinde, não? Tem! O brinde aqui não é fácil, não é brinde não, é prêmio. Prêmio. Tem que responder quiz, tem que saber o que é Embrapi, tem que postar no Instagram e marcar a Embrapi. Então a gente está bem presente aqui e chamando a garotada para participar com a gente. É uma maratona praticamente. Maratona, tem gente que está aqui há horas na fila. Eu soube que o pessoal chegou às 6 horas da manhã já para guardar lugar na fila. Infelizmente não tem o copo prêmio para todo mundo, mas quem consegue chegar aqui na sua vez para fazer o quiz, está levando para casa esse copo super legal. Um dos institutos que compõem a rede Embrapi, que a Fernanda mencionou, é o INT, o Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro, que também teve stand na SBPC. Estamos aqui com a Rosana Medeiros Moreira, vai contar um pouco pra gente o que faz o Instituto Nacional de Tecnologia, Rosana. O Instituto Nacional de Tecnologia, ele está no Rio de Janeiro, lá na Praça Mauá, ali pertinho do Museu da Manhã. Nós somos uma instituição de ciência e tecnologia ligada ao MCTI. Aqui nessa SBPF, aqui em Belém, nós trouxemos trabalhos de transformação catalítica de biomassa em biocombustíveis e bioprodutos. Nós também trabalhamos com grafeno, temos projetos de biocarvão
e grafeno. Nós também trabalhamos com descarbonização, porque o INT ele tem 3 grandes áreas. Ele tem a área de química, a área de materiais e a área de engenharia. Na área de química, nós trouxemos esses trabalhos. Na área de engenharia, nós trouxemos trabalhos de avaliação da conformidade em capacetes e implantes mamários. Nós temos trabalho com capacete verde, tanto na área do INT como a Embrapi. Nesse caso aqui, nós trouxemos um projeto que o INT está desenvolvendo com uma fábrica em São Paulo, onde nós vamos fazer a substituição do EPS por polímero com fibra ou de coco ou bagaço de cana, tá? No caso, fibras naturais. E outro trabalho interessante que foi feito dentro desse projeto, porque toda medida, todo capacete brasileiro, ele é feito na medida do europeu. E aí nós fizemos um estudo antropométrico, foi até um trabalho em parceria da divisão de produto com a parte da pesquisadora Carla. E aí, no caso, como eles estudam muito antropometria, eles fizeram uma amostragem razoável da cabeça do brasileiro. E aí, essa fábrica, ela vai desenvolver esse projeto. Tanto a gente vai fazer um capacete verde para poder, porque o EPS tem um problema danado de reciclagem, né? Então, nós vamos substituir por um polímero com fibras naturais e, ao mesmo tempo, o protótipo vai ser feito com a cabeça do brasileiro. Mas conta uma coisa para mim. Esses trabalhos todos que vocês estão fazendo, quer dizer, a finalidade do Instituto é resolver problemas para a indústria. Sim, resolver problemas para a indústria. No caso, esse trabalho é um projeto INT e a empresa, mas financiado pela unidade Embrapi. Legal. É um projeto Embrapi, tá? Então, assim, é um projeto de inovação e que a empresa veio até nós, tá? Procurar, no caso, para resolver uma dor dela. Então, é um projeto de inovação. A inovação está na substituição do isopor por um polímero com fibras naturais e também em ser um protótipo com a nossa cara, a cara do brasileiro. Legal. Eu estou tentando entender o propósito do Instituto, quer dizer, quem que demanda? O Ministério? Olha, tem tal coisa? O Ministério demanda, as indústrias, as agências de fomento demandam, entendeu? Principalmente as indústrias demandam. O INT ele é um instituto politécnico. De forma direta. A indústria vai lá, bate na porta e tal, não tem um edital, nada. Não, nas agências de fomento sim. Mas sim. No caso da Embrapi, é direto corpo a corpo com a empresa. Que bacana, que bacana. O INT ele tem essa cara, ele é um instituto politécnico. Como eu te falei, a gente tem 3 grandes áreas: química, materiais e engenharia. Então, a gente trabalha nessas 3 grandes áreas. Quantas pessoas, mais ou menos, trabalham lá no Instituto, no Rio de Janeiro? Olha, de servidores nós estamos, acho que agora, não sei o número ao certo, mas em 130. Mas a nossa força de trabalho são os bolsistas, como a Fernanda e as outras meninas que nós trouxemos. Então, assim, bolsistas, estagiários, terceirizados, nós chegamos a quase 600 pessoas. E esses bolsistas, eles são bolsistas de quê? Mestrado em outras instituições? Não, bolsistas de mestrado e doutorado, tá? Que fazem os seus projetos juntamente no INT, bolsistas CNPq, bolsistas PCI. Mas eles não estão fazendo mestrado no INT? Eles utilizam o INT para desenvolver a pesquisa deles. Legal, legal. Não é uma instituição de ensino? Não, não. Bacana. De coco, que coisa legal. Essa fábrica, inclusive, pode falar o nome da fábrica? Pode, porque ela é paulista. Pode. Ela fica em Iracemápolis, é a Starplast. Inclusive, nós fizemos um trabalho grande na mídia há pouco tempo, eu estive lá. E várias instituições de São Paulo divulgaram muito esse projeto, entendeu? Porque em São Paulo eles vão usar o bagaço da cana. E na fábrica de Salvador, na planta de Salvador, eles vão usar a fibra de coco. Que legal. Então, assim, a empresa ela fica em Iracemápolis, é a Starplast. E é um grande fabricante de capacete no Brasil. Agora a gente vai falar com a pesquisadora Carla Guimarães, vai falar um pouco da parte de engenharia. O que vocês desenvolvem lá? Qual que é a pesquisa que a senhora está envolvida, por exemplo? Lá no INT, eu sou do Laboratório de Tecnologia Assistiva e Inclusão.
Então, nossos trabalhos objetivam auxiliar as pessoas portadoras de pessoas com deficiência ou pessoas que têm alguma imobilidade temporária. Nós temos alguns projetos interessantes, como é o projeto do extensor compartilhado de cadeira de rodas. É um extensor que vai estar disponível nas praças públicas, né? E a partir daí o cadeirante vem e acopla a cadeira de roda no extensor, permitindo que ele se locomova com facilidade. O cadeirante toca a cadeira e a dirigibilidade é bem fácil e rápida. O nome desse projeto é Rodar Sem Limites. Isso foi desenvolvido no Instituto? No Instituto. E como é que é esse desenvolvimento? Quem demandou ao Instituto fazer esse trabalho? Na verdade, eu já trabalhava, eu sou professora de Educação Física por formação, e já trabalhava com paradesporto. E no paradesporto existe uma modalidade chamada cadeira de rodas de corrida. E eu via na minha prática a dificuldade dos cadeirantes no dia a dia, na mobilidade urbana, frequentar os espaços de lazer. Por quê? Porque a cadeira de rodas, essa rodinha que vai batendo, e eles têm grande dificuldade. Ainda mais se for uma pessoa que tem menos força no membro superior, etc. Aí que eu pensei, vamos criar um extensor compartilhado de baixo custo que permita a pessoa ter acesso. Tá? Acesso significa você ter condição, não é de ter, é de compartilhar. No caso, seria como uma bicicleta compartilhada, ficaria disponível em praças, em vias públicas, para o cadeirante poder acoplar e se deslocar. Se deslocar e depois ele deixa em outro lugar. Perfeitamente, muito bacana. Estou vendo ali a rodinha que a senhora falou, que é a dificuldade, ela fica suspensa. Legal. E existe alguma dificuldade para fazer esse acoplamento? Não, porque aqui eu não vou poder fazer porque eu estou sem o totem. Mas a verdade é que vai ter um totem que prenda isso aqui, o cadeirante vem e acopla. Ah, ele vai ser auto-engatável. É auto-engatável, é isso aqui, ó. Muito bacana, entendeu? Muito bacana. Ele se engata, tá? Muito bacana. E no nosso caso, nós temos uma parceria importante da Prefeitura de Maricá. Então já vai começar a ser disponibilizado lá em Maricá. Sim. Que coisa mais bacana, interessantíssimo. O que mais que a senhora pode mostrar pra gente aí? Vem aqui agora, são alguns projetos. Esse projeto é um projeto que ganhou prêmio internacional. É uma proposta de uma cadeira de rodas residencial. Qual é a vantagem dela? Diminui, ela é uma cadeira menor. A linha de transmissão, ao invés de ser atrás, ocupando espaço e forçando o ombro, passa para frente. Isso facilita o movimento, facilita com que você se desloque dentro do ambiente doméstico. Perfeitamente. E a proposta é que ela seja totalmente dobrável, porque a gente sabe que hoje em dia os espaços são pequenos e você precisa desocupar. Isso aí seria um protótipo? Essa cadeira já está montada, construída? Esse aqui é um modelo 3D. Modelo 3D, mas perfeito. A gente já está desenvolvendo o primeiro protótipo. Tá? Bacana, bacana. Isso aqui já é uma coisa interessante, já disponível, que é uma capa de prótese. Por que capa de prótese? Porque muitas pessoas, às vezes, se sentem envergonhadas de ter uma amputação e usar uma prótese. Mulheres, não vou usar uma saia, não vou usar uma bermuda, por causa da questão de uso da prótese. Na verdade, isso aí você veste a prótese, combinando com a roupa. Então, isso humaniza essa prótese. Como é que é? Seria o quê? Aqui está a perna da pessoa, ou a parte do membro, e você engata e a pessoa sai com a prótese envolvendo. Como se fosse uma roupa, né? Prótese. Bom, nós trouxemos também aqui uma biorefinaria de açaí, também ligada ao pessoal da área de química, né? Então, é um trabalho bastante interessante. Camila, você podia dar uma palhinha pra gente como é a biorefinaria de açaí? Posso? Fala certo, Giru. Tá. Oi, então, meu nome é Nadine.
Eu faço parte do laboratório de biocatálise e a gente lá no laboratório de biocatálise a gente desenvolve o projeto na qual a ideia é reaproveitar as sementes de açaí, que aqui no Pará existe um grande acúmulo, então acaba virando um problema, né? Encontrado muitos nos lixos, então a gente tenta trazer uma solução para o reaproveitamento dessas sementes. Uma das formas de a gente reaproveitar essas sementes é em 2 processos, tentando obter os produtos que são os componentes dessa semente. O primeiro é um extrato rico em polifenóis, que tem um poder antioxidante, então ele pode ser aplicado contra infecções hospitalares. E um outro produto é a manose, que a gente consegue na desconstrução de um carboidrato polimérico que está presente nessa semente. E essa manose, ela também tem aplicação farmacêutica, por exemplo, encontrada em cápsulas contra infecção urinária. E como é que foi, por que vocês começaram a fazer esse trabalho? Então, a responsável por esse trabalho, que é a Ayla Santana, ela numa conversa com o pessoal do Pará, ela ouviu falar desse problema aqui do caroço do açaí, e naquela época ainda não tinha muitos estudos, então ela foi a fundo para tentar estudar essas sementes e ver se poderia trazer essa solução. E aí a gente descobriu esses materiais contidos nessa semente e aí o trabalho foi crescendo. Muito bacana. E isso está presente em algum lugar hoje ou ainda está na fase de estudo? Então, o nosso trabalho é a pesquisa, né? Trazer essas propostas para poder tentar chamar essa aplicação para as indústrias. O nosso trabalho ele tem 3 fases. A primeira foi a descoberta, que foi tentar descobrir o que elas tinham. A segunda fase, e aí é uma fase que está em andamento e ao mesmo tempo indo para a terceira fase, é a fase do processamento, da otimização desses processos, de forma a ser processos mais sustentáveis. E essa terceira fase é esse chamar da indústria a otimizar, tentar melhorar e expandir esse projeto. Um dos aspectos mais particulares da Universidade Federal do Pará é a intensa participação da comunidade indígena no ambiente acadêmico. E durante a SBPC, além das mesas redondas e conferências discutindo a participação dos povos originários na cultura e na preservação da Amazônia, também houve espaço para uma celebração. Sob as orientações de alguns dos alunos indígenas, a universidade construiu um templo religioso para que as tribos locais possam praticar suas cerimônias na própria FPA. Simbólico também para nós, né? Essa cantoria, ela está aqui, ela é um momento muito sagrado, então antes de a gente estar dentro desse espaço, a gente também trouxe o sagrado aqui, porque a gente vai ficar aqui. Os nossos caciques, as nossas lideranças que vieram para justamente cantar com a gente, eles estão aqui presentes. E também dizer que esse momento a gente não está sozinha, a nossa ancestralidade está aqui, nossos caruanas estão aqui presentes com a gente, né? Se alguém perceber que até eu fiquei toda arrepiada quando eu entrei. Então esse é um momento que nos pertence e pertence aos estudantes indígenas e como também outros povos que também vão estar aqui nesse espaço justamente com a gente. Então... Eu sou Itarrita Neterrara e quero dizer para vocês a minha imensa emoção de estar aqui nesse espaço, né, justamente
universidades que eu sempre digo, é um exemplo para as demais universidades, porque eu cheguei aqui e saber que nós temos espaços específicos que respeitam a inclusão e a diversidade brasileira, não vou nem dizer que é dos povos indígenas somente, mas é um exemplo sim a ser seguido. E chegar aqui na mãe UFPA, além da minha mãe que também está aqui conosco, é um prazer muito grande e ter uma reitoria próxima, que foi esse papel que o professor Emmanuel desempenhou durante toda essa caminhada conosco, né? Eu me sinto assim, sem palavras para expressar tudo que eu passei, todo o crescimento que eu tive dentro desse espaço da universidade. E estou falando isso porque eu sei que esse é o sentimento também dos outros estudantes indígenas que permanecem ou os que passaram dentro dessa universidade. Para a gente é um conhecimento muito necessário, porque só haverá ascensão social através do ensino e da educação. E isso a gente participa, compartilha e aprende muito dentro desse espaço. Embora a gente precise avançar em muitos quesitos, em muitas questões, mas pelo menos a gente já começou a caminhar. E chegar na universidade e saber que nós temos uma mão para nos acolher ou para nos direcionar, para a gente é uma satisfação muito grande de ter a Universidade Federal do Pará como uma parceira dos povos indígenas e está fortalecendo a defesa dos nossos direitos, a defesa do nosso território, e estamos todos juntos aqui lutando pela permanência da população mundial nesse planeta, que é não as mudanças climáticas, e todo mundo junto nessa. Muito obrigada. Reitor, a gente ainda está no meio do evento, mas já é possível fazer uma avaliação. Como é que o senhor encara aí o resultado, as ações que foram feitas pela SBPC e pela universidade até o momento nesse evento grandioso? Nós estamos muito felizes com os resultados até aqui. Temos uma participação intensa da comunidade científica, um recorde de inscrições e também uma participação muito grande de povos tradicionais, de discentes do ensino fundamental, do ensino médio, a comunidade em geral que está vindo aqui para ver o que é ciência, o que fazem os cientistas brasileiros e que contribuições os cientistas brasileiros têm a dar para essa resolução dos grandes problemas do país. Então, estamos muito felizes, os debates têm sido ricos e a participação de toda a comunidade tem sido muito intensa. A gente tem, tradicionalmente na SBPC, uma programação voltada às questões regionais e isso está bastante forte aqui, inclusive por conta da emergência climática, né? O senhor acredita que o conteúdo da SBPC da Universidade Federal do Pará pode ecoar por algum tempo e trazer resultados práticos para a política do país? Eu tenho certeza que sim, porque a realização desta reunião aqui em Belém, na Universidade Federal do Pará, que é uma instituição que faz pesquisa sempre colocando em relevo o que é a realidade das populações da Amazônia, isso tudo contribui para que pesquisadores, cientistas de todo o país conheçam mais sobre essa realidade e levem mais em conta aquilo que estão aprendendo aqui nas suas participações nos debates sobre políticas nacionais. Agora, esse evento aqui que a gente acabou presenciando quase sem querer, é um esforço da universidade para trazer uma oca para celebrações de cunho religioso indígena. O que representa essa iniciativa para a universidade? Por que vocês adotaram isso? Então, a Universidade Federal do Pará, justamente pela sua vocação, ela tem programas especiais para o acesso de indígenas e quilombolas. E há muito tempo nós precisávamos de um espaço em que eles possam compartilhar as suas culturas, em que a nossa comunidade toda possa aprender com eles sobre as suas culturas. E acabamos de inaugurar, então, esta maloca que a partir de agora passa a ser um território da diversidade no campus da UFPA em Belém.
programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo CINCT deve acessar a nossa página que está aí para você na tela neste momento e também a página da própria TVT. Nosso e-mail está sempre disponível para suas dúvidas, críticas e sugestões. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.